vocês conseguiam pegar os recursos do caixa da cooperativa para fazer os pagamentos? Cheque nominal, portador aos próprios vendedores. Eles faziam, por exemplo, eu vou dar exemplo do César, vai. O César ia lá, fazia um cheque de R$135 mil no Bradesco, descontava o cheque, pegava em espécie e fazia os repasses, entendeu? Era tudo cheque nominal aos próprios membros da cooperativa, ou saques efetuados em espécie mesmo. Você disse que você pagava através de cheques nominais aos vendedores. Quem assinava os cheques e determinava os valores era o Cássio Chebab e o Carlos Alberto Santana da Silva, presidente e vice, respectivamente. Competia a mim na minha função fazer a informação da saída desses valores. Então você sabia que essas comissões eram propinas? A partir de 2014, de março mais ou menos. Você soube que essas comissões não eram comissões, eram propinas. Comissão que você paga o vendedor, ele vai lá vender, você fala, seu salário... Isso aí é normal. Ok. Qualquer empresa faz isso. Mas você sabia que essa bola gorda então era propina? Era propina, também explica isso no áudio. É que nós não tivemos acesso. Ah, entendi. Esperamos que venha até essa casa aqui para que a gente possa ouvir, até para ter a verdade melhor no ambiente, áudio, né? No áudio está assim, o Cachibado fala assim, ó, eram uns meses difíceis financeiramente para a cooperativa e deixa bem claro, ó, vamos parar de pagar bola gorda, porque é muito difícil justificar toda essa saída de dinheiro, então vamos começar a pagar uma bola mais magra, né? E ainda sugere lá o percentual das bolas, está tudo no áudio. Eu falo, você já sabe a minha opinião, sei que não é perfeito, mas eu sou totalmente contra o pagamento de propina. Cássio Chebab, Carlos Alberto Santana, Everson Girardi, o Carlos Luciano Lopes, eu falei o Cássio, o Carlos Alberto, o Carlos Luciano Lopes, o Everson Girardi e o César Augusto Bertolino Lopes. É os 5 nomes que eu falo aí que participam do Conselho Criminoso. Então, esses são os principais aí, né? E vou falar a verdade, senhor, era o Conselho Criminoso. Eu chamaria de quadrilha? É uma quadrilha. Ou uma quadrilha, porque eram 5. O senhor acha que... O senhor disse que a maioria dos contratos tinha propina, é isso? A maioria tinha, porque se você começar a identificar os cheques lá, se pegar os extratos, vai ver um monte de cheque de saída após recebimento das prefeituras. Após? Os recebimentos, recebia da prefeitura e tinha o cheque nominal do vendedor. Era automático? Praticamente nos 11 meses que eu trabalhei lá, mais necessariamente de março para cá, e quando eu fui fazer o fechamento de 2013, comecei a identificar. Entrou 10 mil da prefeitura, esse é o cheque tanto, entrou X, esse é o tanto. Normalmente quantos dias após? Depende, tinha uns que eram meio nervosos, eu tinha que ser outro dia, né? Tinha uns que assim, Como assim meio nervoso? já recebeu, já paga. Automático assim? Tinha um meio... E se não pagasse? De acordo com o César, né? E se não pagasse? Não sei te falar. Diz aí, eu até acompanhei ontem pela televisão que o César não veio, assisti o SPTV aqui, falou que ele não veio, que ele está sendo ameaçado. Diz que essas ameaças seriam desses caras aí que estavam cobrando os cheques dele. Mas eu não sei te informar, você vai ter que perguntar para o César. Aí, além de cheque, era pago em cheque, como é que era pago esse... Cheque nominal vendedor, igual eu já explicava, né? Ele emitia o cheque para o César, emitia o cheque para o Emerson, emitia o cheque para o Caixa Chebab. O Caixa Chebab tem um monte, né? Emitia o cheque para o Caixa Chebab, eles iam, sacavam lá no Bradesco, no Banco do Brasil, pegavam o dinheiro, entregavam em espécie, até eles estavam indo fazer um pagamento dentro de uma investigação e a polícia prendeu os poucos mil. Então eles iam, descontavam os cheques e levavam. E havia nota disso aí? Nenhuma. Inclusive no áudio eu falo para eles, pessoal, vocês estão fazendo negócio, vocês não devem fazer, né? Porque vocês têm que justificar. Aí o caso fala, tem que justificar. Aí o César orienta eles a como eles têm que proceder. Como é que teria? Fazer um contrato de prestação de serviço, de representação da área comercial. E aí essa pessoa emitiria a nota fiscal cooperativa, a cooperativa faria o pagamento para o cidadão, que emitiria a nota, ficava um contrato como se fosse um prestador de serviço. E em vez de cheque, às vezes era pago em espécie? Uma vez só eu vi o Everson Girardi saindo com uma sacola cheia de dinheiro da cooperativa. Bom, pelo que consta, essa é a informação mais importante que eu gostaria de ter. O Carlos Alberto Santana, então, ele, na realidade, era íntimo, participava de tudo que era feito de errado lá. Doutor,
Ele era o Tá bom, vice-presidente do eu cooperativa. conheço o vice-presidente que é só vice, não Não. faz nada, não apita, nem pode entrar no lugar. Eu quero saber o seguinte, eu queria uma afirmativa, sim ou não? Ele era partícipe dessa Ele era quadrilha? partícipe da quadrilha, Tá bom. até então ele era o cara que fraudava todos os projetos de venda. Ele era, e assim, eu quero deixar bem claro uma situação para todos os senhores, que nem todos os projetos eles foram ideologicamente falsos, porque as datas eram irregulares, tá? E você não comete um crime de fraude sem a participação do outro lado. Você concorda comigo, né? Não. Né? Aqui Que é o de participação efetiva. Qual lado? Só do agente público, da prefeitura. Você vai fazer Do poder público. do agente público em geral, né? Por exemplo, só o fato de você não seguir uma regra que está na legislação da chamada pública, o agente, posso dar um exemplo? Pode. Exemplo, algumas cidades, vou citar, está tudo aqui citado já, Paraíso, vou dar um exemplo, Novaes. A própria cooperativa forneceu os 3 orçamentos. Um assina o Cássio, outro assina o Carlos Alberto, outro assina o funcionário da cooperativa. Certo ou não? Você vai concordar comigo que não houve efetiva participação do agente público? O da COAF 10 centavos, do outro 12. Da COAF 8 centavos, do outro 9. Um exemplo. Da COAF 1 real, O senhor está dizendo que também a prefeitura de Bebedouro participava das fraudes. Participa. É só o senhor olhar Não, tudo bem, eu vou olhar. Entendeu? Porque aqui não é nem a Polícia Civil nem o Ministério Público. Nós vamos olhar. Nós somos Nós vamos olhar. Aqui é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Quadrilhas como essas são difíceis de serem vistas, porque é muito arrojo, é muito desaforamento, enfim, é uma coisa bárbara. Isso não era de conhecimento da cidade? Foi uma surpresa para todo o município, porque inclusive alguns cidadãos que lá trabalhavam faziam projetos sociais na cidade, eram pessoas tecnicamente do bem, certo, Marcos? E realmente a cidade ela não tinha conhecimento daquela cooperativa era uma efetiva fraude, uma organização criminosa, é uma organização criminosa lá, né? Então a cidade ela não tinha conhecimento dessa informação, até no dia que deflagrou a operação, a cidade O senhor tem a informação de todas as prefeituras que tinham um negócio com a COAF e que esses negócios eram motivados por propina? Eu citei alguns municípios. Mas o senhor citou muito pouco, sabe? O senhor sabe mais, quais são? Vou tentar lembrar aqui, ó. Novaes, Só um segundinho, mais devagar. Novaes, Paraíso, Bebedouro, Bebedouro, Barueri, Americana, Santos, acredito eu que Campinas, São Bernardo do Campo. por favor, capital de São Paulo. Na época que eu trabalhei lá, não vendeu nada para a capital. E antes ou depois? Então, não que eu tenha conhecimento também não. Não falei nos meus depoimentos, mas em junho ou julho de 2014, uns 2 meses antes de eu sair, eu tive conhecimento dessa informação. Que tinha uma relação de municípios em cada cidade, cada cooperativa ia atuar. Tinha assim. Eram 3 cooperativas. Coaf, Coagrosol, a terceira eu não me lembro o nome. Era mais explica, eu não lembro. Seria Cocer? Isso, Como é que chama? Cocer. Cocer. Exatamente. Uma não invadia a cidade da outra. É isso aí. Uma não invadia a cidade da outra. Elas atuavam combinadas. Cartel. Cartel das cooperativas. Cartel das cooperativas. Você acha que esse cartel teria participação do poder público também? Eu acredito que sim. Eu só não posso afirmar como que era a forma que a Coagrosol trabalha. Se dava lá, Mas que tinha, eu vi essa planilha em junho ou julho de 14, eu vi. Em todas essas cidades que a senhoria mencionou, havia propina. Ou bola gorda, ou bola murcha, ou bola magra, havia. Havia as bolas. Havia as bolas. Não tinha, o nobre deputado falou que não tinha participação. Tem que ter a participação do agente público, senão eu não consigo fraudar o processo de licitação. Aliás, uma perguntinha bem objetiva. Havia venda honesta por parte da Coaf? Não. Não. Perfeito. Todas as vendas da Coaf eram 100%, partindo da questão da DAP, já era ideologicamente 100% fraudada.
Sempre A única, e em nenhum momento quando eu fiz a denúncia também, ninguém me intimou a falar o que eu não queria, sabe? Foi sempre feito, eu presenciei, eu que fui e Não foi falei. intimidado por ninguém. Não fui eu, tô sendo bem sincero, ninguém me intimidou. Os delegados, os promotores. Ninguém me intimidou. O dia que eu fiz a denúncia, foi um dia que eu fui responder um inquérito que eles me acusaram indevidamente, e para provar a minha inocência, tinha um pendrive que comprovava a minha inocência numa reunião, e parte desse áudio comprovava o esquema de corrupção operativa, e eu fui denunciei porque estavam pegando meu pé. O senhor sabe se foi feita pressão e ameaça a alguns servidores que participaram dessa apuração? Não tenho conhecimento disso. Quem fala que foi ameaçado ou não foi? Conhecendo bem o pessoal da cooperativa, eu acredito que ninguém foi intimidado, essa é só a minha opinião. O Carlos Luciano não foi intimidado. Não que eu saiba, se eu falar que sim, Você não sabe que acredito. existe um vídeo sobre isso? Não sabia. Não sabia. Não, tem vídeo, mas vídeo com câmera e tudo? É. Não visualizei, não vi.